Então, a nossa aula de arte desta semana, página 62 até 67. Então, na aula de arte desta semana, nós vamos falar sobre monumentos da cidade. Então, observe a foto que retrata uma estátua de Dom Pedro I, que proclamou a independência do Brasil. Então, essa estátua foi criada em 1862, na cidade do Rio de Janeiro. Como Dom Pedro I está representado nessa estátua, Então, verifique aí, observe com atenção, a estátua e veja, que ele foi retratado de uma forma bastante imponente, E também, por que você acha que ele foi homenageado com essa estátua? Então, porque na verdade a independência do Brasil foi um fato que aconteceu, que foi muito importante, para a história do Brasil. Então, ele é um personagem bastante importante, porque foi ele que proclamou a independência. Então, por esta razão, essa estátua de Dom Pedro I é considerada um monumento histórico. Esses monumentos fazem parte da identidade histórica e artística de um povo. Eles são construídos para celebrar datas comemorativas ou para homenagear pessoas ilustres, ou seja, pessoas que se destacaram por suas qualidades ou por alguma realização. Os monumentos também podem ser compostos por obras arquitetônicas, ou seja, edificações que têm as mais diversas finalidades. Entre essas obras estão palácios, museus e biblioteca. Então, os monumentos não precisa ser só, por exemplo, uma estátua de alguém, de alguma pessoa, de algum personagem. Também pode ser, como o texto está dizendo, podem ser palácios, museus, bibliotecas. Entre os monumentos que são compostos por obras arquitetônicas, existem muitas construções antigas, que são consideradas monumentos históricos. Em Minas Gerais, por exemplo, existem diversos casarões construídos há mais de 200 anos. Esses casarões mantêm viva a lembrança da época em que o ouro foi a maior riqueza da região. Por sua importância histórica, eles atualmente fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Os monumentos nem sempre fazem homenagem a pessoas ilustres e poderosas. Existem monumentos que homenageiam lutas populares por direitos e por igualdade de oportunidades. Então, observe aí, a próxima imagem. Então, aqui, Então, nós podemos ver aí mão de Oscar Niemeyer, concreto aparente e esmalte sintético vermelho, 7 metros de altura, de 1988. Então, por que esse monumento fica do lado externo do prédio? Porque se trata de um espaço público acessível a uma quantidade maior de pessoas, Assim fica fora, mais pessoas podem estar vendo essa escultura. E essa escultura representa uma mão espalmada para o céu, tendo em sua palma o mapa da América Latina, como se fosse sangue escorrendo. Segundo Oscar Niemeyer, que foi quem criou, esse monumento representa a pobreza e as lutas dos povos latino-americanos. Então, como foi falado no texto, não precisa ser sempre para homenagear uma pessoa ou um lugar como monumento, Mas pode ser também, como nós estamos vendo nessa imagem, um monumento que queira trazer alguma mensagem para nós, que esteja, na verdade, falando, sobre direitos, sobre igualdade. E aí, nós temos uma proposta de atividade, Então, vamos ver qual é a atividade. É a sua vez de construir um monumento. Escolha uma pessoa ou algo que você admire para homenagear, Então, faz de conta que você vai criar um monumento de uma pessoa ou de alguma coisa que você queira
fazer uma homenagem. Pode ser um amigo, um familiar, um artista ou então um brinquedo, um jogo, um filme que você gosta. Depois que você tiver feito a escolha, escreva, né, aí no seu caderno de arte, algumas características que você acha interessante nesse monumento que você vai criar. Desenvolva a ideia de como será o monumento e onde você acha que ele deveria ficar. Deveria ficar no meio de uma praça, né? O que você achar melhor. Agora é só desenhá-lo e colori-lo do jeito que achar melhor. Então, lá no seu caderno de arte. Depois que estiverem prontos, né? Então, aqui a sugestão seria de você montar um mural com o desenho do monumento, mas você pode estar enviando para a professora uma foto do seu monumento. Então, eu coloquei aqui só para vocês não esquecerem que essa atividade é no caderno de arte, tá? E como eu falei, você pode, depois de ter feito o seu monumento, você pode tirar uma foto e enviar para a professora. Então, aqui eu coloquei para você alguns exemplos, né, de monumentos, aí só para você poder se basear, ter uma ideia do que você pode fazer. Então, pode ser uma estátua, pode ser um lugar, né, pode ser um objeto, o que você quiser homenagear. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre museus. Então, o que são os museus, né? São estabelecimentos que preservam coleções de vários tipos de objetos, que apresentam valor histórico, artístico, cultural ou científico. Essa reunião de objetos é chamada de acervo e é cuidadosamente escolhida por profissionais, como historiadores, museólogos e curadores de arte. No Brasil, existem mais de 2.500 instituições museológicas, que trazem para o público diversos acervos, desde peças históricas e artísticas até plantas classificadas por espécie e região em que são cultivadas. Conheça a seguir alguns museus brasileiros, né? Então, tem aí o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, MASP, fundado em 1947, está localizado na cidade de São Paulo e possui, né, então, mais de 8.000 peças, né, de objetos que são chamados de acervos, né, de vários períodos da nossa história. Tem também o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, inaugurado em 1965, e o museu também abriga um enorme acervo de imagens, músicas e gravações de depoimentos de artistas brasileiros. Em sua opinião, qual é a importância de um museu? Então, né, a gente tem que perceber a função de preservação cultural e de aglutinação de obras em um só lugar, proporcionadas pelos museus. Então, o museu é importante porque ele reúne vários objetos e várias informações sobre um determinado momento da história, que se não fosse assim, nós não teríamos como saber, né, como conhecer algumas coisas da nossa história. Você já esteve em algum museu? Então, essa é uma resposta pessoal, mas acredito, né, que a maioria já esteve, mesmo que seja, por exemplo, ali no Museu do Zoológico Quinzinho de Barros, né, que lá também tem alguns objetos, né, alguns quadros. Então, é o mais próximo aqui de nós, mas nós temos na cidade de Sorocaba mais alguns museus, né, e alguns lugares onde nós podemos ver alguns objetos antigos. Então, depois aqui eu tenho, observe as imagens que retratam alguns museus brasileiros. Então, vejam aí, letra A, B, C e D. Observe com atenção as imagens. E aí, aqui eu tenho, né, cada imagem, aqui se refere o lugar. Então, na letra C, é o Museu Luiz Gonzaga, localizado em Pernambuco. Letra A, Museu do Futebol, localizado em São Paulo.
Letra B, Museu da Língua Portuguesa, também em São Paulo. E a letra D, Museu de Arte de São Paulo, localizado em São Paulo também, né? Você conhece algum museu no lugar onde você mora? Pesquise sobre um museu em livros ou na internet, certo? E depois escreva aí, né? Se você conseguir escrever aí mesmo no seu livro de arte, né? No espacinho aí, se der para você responder aí. Ou então você pode estar respondendo lá no seu caderno de arte também. Certo? Então, aqui a sua pesquisa também pode estar sendo feita no seu caderno de arte, tá? Pesquise aí, como eu falei, Sorocaba nós temos vários lugares onde existem, né, objetos, acervo importante para a história da nossa cidade também. Então, pesquise e escreva aí no seu caderno de arte. Essa foi a nossa aula de arte desta semana. Então, nesta semana, vocês têm aí, né, 2 atividades para estar fazendo no seu caderno de arte.